Bem, esta semana nós estamos estudando a Parashá Ekev, que traduzindo quer dizer por causa de, ou por quanto, a depender da tradução. E o tema que eu escolhi para este estudo é este que está na tela: a pedagogia do deserto e as bênçãos da obediência. A Parashá Ekev começa em Deuteronômio capítulo 7, versículo 12, e vai até o capítulo 11, versículo 25. E esta Parashá, esse tema, foi escolhido para esta Parashá, para esse estudo, justamente porque a gente precisa compreender por que o Eterno conduziu a nação pelo deserto, durante tanto tempo. Porque se o Eterno tivesse, tirado Israel do Egito e o conduzido diretamente a Canaã, seria uma viagem relativamente curta. Talvez ali a passos largos, uns 40 dias, 2 meses, ou levando em conta as crianças que andam mais devagar, talvez 3 meses. Mas uma viagem, digamos, que poderia ter sido curta, durou 40 anos. Então, existe uma razão para isso, existe uma pedagogia por trás. O Eterno precisava tratar com aquele povo. Precisava realmente ensinar aquele povo de muitas formas e maneiras. E é claro que também tem a situação que envolveu a rebelião deles, que fez também com que aquela geração primeira não pudesse entrar propriamente em Canaã, teve que esperar nascer os filhos, assim por diante. Mas o ponto é que o Eterno precisava tratar com aquele povo para prover instruções, orientações, forjar o caráter da nação que estava nascendo. Porque eles estavam vindo do Egito com uma bagagem cultural, com uma bagagem religiosa muito forte, dentro de conceitos que eram totalmente contrários ao que o Eterno tinha em mente para eles. Então era preciso tratar tudo isso, isso requeriria tempo. E o deserto foi o lugar que o Eterno escolheu para tratar com cada um deles, tratar com a nação, a fim de prover essa instrução que iria mudar a vida deles. E Ekev é, na verdade, uma sequência do discurso de Moisés. Moisés está ali com o povo, prestes a adentrar Canaã, porém, ele repassa toda a lei para eles. É como que uma nova aliança sendo feita, porque é uma nova geração. A primeira geração, com exceção de Josué e Calebe, pereceu no deserto. Mas ali nós estamos diante de, por assim dizer, uma nova geração. Pelo menos a maior parte daquele povo já era uma nova geração que nasceu. De modo que era necessário repassar todos os pontos da aliança, para que eles adentrassem aliançados com o Eterno. Então, Ekev é a continuação do discurso de Moisés falando com o povo, dando instruções, relendo a lei, explicando novamente a lei e recapitulando os acontecimentos do deserto, a fim de orientá-los, para que não repetissem esses mesmos erros ao adentrar a terra de Canaã. Mas vamos para o resumo então, para a gente ter uma visão geral, e depois nós vamos fazer como que um passeio por Ekev, digamos assim. A gente vai pegar alguns pontos importantes, de toda a Parashá, e vamos nos concentrar o estudo em cada ponto desse, para a gente entender. Mas antes vamos para o resumo. No capítulo 7, do versículo 2 ao 26, Moisés detalha as recompensas da fidelidade à aliança. Por exemplo, ali Deus promete prosperidade agrícola, fertilidade, saúde, apoio na conquista progressiva da terra de Canaã, porque o Eterno não deu a terra de mão beijada, por assim dizer. Eles teriam que lutar pela posse da terra, mas o Eterno promete estar com eles. Também é reiterada a proibição de fazer acordos com os povos locais, e também é falado sobre o dever de destruir os artefatos idólatras que estariam ali naquela terra. O povo, inclusive, é orientado a não cobiçar nem mesmo o ouro, que reveste normalmente símbolos religiosos. Já no capítulo 8,
que vai ali do versículo 1 ao 20, ali trata do período de 40 anos no deserto como um processo pedagógico de provação. Ou seja, Moisés começa a explicar para eles por que aquele período ali, né, tão longo. Então ele vai explicando o que era isso, é porque o Eterno precisava tratar com eles. Também ele recapitula mostrando que mesmo assim no deserto Deus proveu o maná, por exemplo, né, para que eles comessem, tivessem alimentos, e para ensiná-los, né, que a sustentação humana depende principalmente de Deus. Depende principalmente de Deus. E nós vamos aprofundar isso mais à frente. Também Moisés descreve ali a riqueza da terra, mostrando sobre 7 espécies agrícolas e seus recursos minerais, e emite uma advertência severa contra o orgulho e o esquecimento de Deus, que poderia vir com a prosperidade. E nós vamos ver isso também em detalhes um pouco mais na frente. Continuando o resumo, agora no capítulo 9, ali Moisés, por exemplo, desconstrói a ilusão do automérito. Aquela ideia de quando a gente conquista algo, a gente normalmente atribui a si mesmo, né? Não, eu fiz porque eu sou o cara, né? Eu tenho sabedoria, eu tenho força, mas com argumentos bem lógicos, Moisés vai explicar que não. Tudo aquilo que eles vão receber não é por mérito próprio, é pela graça do Eterno, por causa de suas promessas aos patriarcas, por exemplo, né? Por causa da impiedade dos próprios cananeus, que chegou num limite. Porque se os irmãos lembrarem, quando Deus promete, ou melhor, quando ele dá a terra a Abraão, ele também dá uma instrução. Ele diz: olha, esse povo ainda não completou a medida da iniquidade. Ou seja, o povo estava indo num limite que chegaria um tempo que o Eterno, por sua justiça, iria agir. Mas ele ainda deu tempo. Mas agora chegou o tempo. Então também é por causa da iniquidade dos cananeus que o Eterno os desaloja para que a terra seja dada a quem é de direito, que era Abraão e seus descendentes. Portanto, não era por causa de uma justiça própria do povo que eles estavam recebendo aquela terra. E para ilustrar a propensão do povo à rebeldia, também é lembrado, né, eles são lembrados ou relembrados do episódio do bezerro de ouro em Horebe e a intercessão de Moisés para evitar a destruição da nação. E no capítulo 10, Moisés então narra, né, a confecção das segundas tábuas da lei, a construção da arca de madeira, a separação da tribo de Levi para o serviço sagrado. E Moisés ali faz uma coisa interessante, ele sintetiza as exigências divinas em 5 atitudes essenciais que eles deveriam praticar. Primeiro, temer a Deus. Segundo, andar nos seus caminhos. Terceiro, amá-lo. Quarto, servi-lo de todo o coração. E 5, praticar a justiça social, cuidando dos órfãos, da viúva, dos estrangeiros e assim por diante. E finalizando o resumo, nós temos o capítulo 11, onde Moisés recapitula os atos poderosos de Deus presenciados pelo povo no Egito, durante a rebelião também de Datã e Avirã já no deserto. Também destaca a dependência direta da terra em relação à chuva divina, e aí nós vamos entender que tem uma coisa muito interessante aí sobre isso. E também o capítulo encerra então demonstrando as bênçãos de se obedecer o Eterno, e também termina delimitando ali as fronteiras da terra a ser conquistada. Mas qual é o valor prático de Ekev? O que podemos aprender, que possamos aplicar? O que podemos aprender de Ekev que possa fortalecer a nossa fé nesse tempo? Que de um certo modo tem um paralelo também com essa situação. Porque assim como eles estavam ali no limiar da entrada para a terra prometida, nós também estamos num limiar em sentido espiritual para a entrada no vindouro mundo renovado de Deus. Por isso há muitos paralelos interessantes com esta paraxá em relação ao nosso modo de viver, para que nós consigamos também entrar com as bênçãos do Eterno. Então vamos ver qual é o valor prático de Ekev. O que podemos aprender desta paraxá?
Certamente a Parashá Ekev é rica em informações de valor prático e de alta relevância para os nossos dias, como eu disse há pouco. Por exemplo, nós vamos aprender que Deus usou o deserto e suas provações como meio pedagógico para forjar o caráter de seu povo. Veremos também que Ekev tem uma profunda ligação com Yeshua, o nosso Messias, porque o próprio Yeshua fez aplicações de Ekev a ele próprio. Nós vamos ver mais na frente. Em Ekev também aprenderemos que há uma circuncisão tanto para os homens quanto para as mulheres, você sabia? Normalmente quando a gente fala de circuncisão a gente foca mais nos homens, né? Mas Ekev mostra que é uma circuncisão que é para todos, que é a circuncisão do coração. Essa tanto homens quanto mulheres precisam ter o seu coração circuncidado. Mas o que isso significa? Nós vamos ver no decorrer deste estudo. Vamos focar agora então na pedagogia do deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, Moisés descreve a transição da escassez que eles estavam presenciando no deserto para a abundância que haveria em Canaã. Porém, ele dá um alerta para o risco psicológico e espiritual de atribuir o sucesso material que eles iriam ter depois unicamente ao esforço humano. Em Deuteronômio 8:3, Moisés diz assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Para quê? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, Moisés começa a explicar aqui por que aquela situação no deserto. Porque eles murmuravam muito, né? Faltava uma coisa, murmurava. Faltava água, murmurava. Faltava carne, murmurava. Estavam sempre murmurando. Mas aí Moisés vem explicar que toda aquela situação aparentemente difícil é porque o Senhor queria ensiná-los coisas. Deus estava tratando com eles, forjando o caráter deles. E neste ponto aqui, quando envolve o maná principalmente, e a fome que eles passaram em outros momentos, Moisés explica que era para que eles pudessem compreender que a fonte das bênçãos, a fonte do alimento, a fonte da água, a fonte seja lá do que for necessário, é o eterno. Portanto, é nele que a gente precisa se concentrar quando as coisas parecem que não vai bem. Ou seja, em vez da gente criticá-lo, como alguns fazem, ó Deus, por quê? Por que comigo? Na verdade, a gente precisa humilhar-se diante do eterno, entender que ele é a fonte e ele pode nos suster, como susteve o povo. O que muda é que muitas vezes o povo não teve paciência e começou a murmurar, quando na verdade deveriam ter orado ao Eterno nos momentos de dificuldades. Mas isso serve de aprendizado para nós hoje. Nós também passamos dificuldades às vezes. Às vezes é um problema, é um desemprego que vem de repente, não é? E pega às vezes a gente de surpresa. Às vezes é um problema de saúde sério, grave, que às vezes nos acomete. Tudo isso serve para nos provar. Então é o momento de colocarmos isso nas mãos do Eterno, para que Ele haja, para que Ele nos ajude, para que Ele nos sustente, como fez com o povo no deserto. Mas Moisés continua. Ele também disse, mais à frente, no capítulo 8, versículo 17 a 18, ele disse: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. E isso é uma coisa muito importante, porque nós humanos temos essa tendência de quando a gente obtém riquezas, né? Quando a gente se torna bem sucedido em algum projeto, em alguma situação, a gente se esquece de Deus. Normalmente, não digo todos, mas muitos se esquecem de Deus. Normalmente as pessoas mais prósperas são aquelas que menos pensam em Deus. Isso estatisticamente, né? Se a gente pesquisar, a gente vai descobrir isso.
As pessoas mais ricas normalmente são as menos religiosas. Essa é a realidade. E por quê? Porque nós temos essa tendência meio que inata dentro de nós, de quando a gente conquista as coisas, esquecer que é Deus que dá a força, que dá o fôlego, que às vezes abre as oportunidades, abre as portas. A gente esquece disso tudo, a gente começa a achar que é nós, é a nossa inteligência. Mas tudo é Deus, e a gente precisa reconhecer isso. É o que Moisés está tentando fazer o povo entender: tudo é Deus. Até um talento natural que você tem, quem projetou ele no seu DNA foi Deus. Às vezes as pessoas nascem, por exemplo, aí tem um dom de cantar, uma voz linda, maravilhosa, aí faz sucesso, se torna um grande cantor ou cantora. Mas será que você lembra que quem projetou o teu DNA foi Deus? Foi Ele que criou as variáveis que tornou possível você ter esse dom? Então é preciso reconhecer. Ou então de repente você é um excelente administrador. Você está lá na sua empresa, foi promovido, é um gerente incrível, todos reconhecem. Talvez você pense: não, isso é o resultado dos meus méritos, da minha formação. Talvez eu estudei em Harvard, Ok, não estou tirando os méritos da formação de ninguém, a formação é importante. Mas sempre é Deus por trás de tudo. Foi Ele quem projetou você, Ele que te deu condições de assimilar bem os conteúdos, por exemplo, que você aprendeu. Formar as conexões cerebrais necessárias para você assimilar aquela informação e então aplicar na sua vida, no seu trabalho, na sua carreira. Ou então você é um excelente engenheiro, é a mesma coisa. É um excelente médico. No final das contas, tudo é Deus nos dando dons. Às vezes é sobrenatural o dom, mas às vezes é natural também, e também é Deus. A gente precisa entender isso. Portanto, as nossas conquistas precisam ser atribuídas a quem de direito merece louvor, que é Deus. Porque, lembra-se o que aconteceu com Jó? Jó disse, depois de todo aquele problema dele, ele disse: Deus deu e Deus tirou. Será que Jó também não tinha méritos por ter adquirido tantas riquezas? Claro que tinha. Ele com certeza era um excelente fazendeiro, cuidava bem de tudo e prosperou. Mas ele reconheceu que na verdade é Deus que dá e é Deus que tira. Deus é todo poderoso, Ele sabe o que fazer e os pensamentos dele é maior do que o nosso. A gente precisa entender isso. Claro, depois o Eterno restabeleceu, toda a sua riqueza, seus filhos novamente, deu outros filhos. Ele ganhou tudo em dobro, menos os filhos. Alguém sabe por quê? Por que tudo em dobro e menos os filhos? Exato. Os filhos estarão com ele na ressurreição dos justos. Então, digamos, completar-se-á a bênção duplicada, Então, enfim, mas o ponto é, tudo é Deus. É Ele que está por trás de toda a bênção, e nós precisamos reconhecer como Moisés está aqui, orientando o povo para que entenda isso. Mas Ekev tem uma ligação muito importante com o próprio ministério de Yeshua. Yeshua fez aplicações de várias partes de Ekev a ele mesmo. E nós vamos observar aqui algumas coisas. Existe uma conexão profunda entre Ekev e o nosso Messias Yeshua. Por exemplo, logo no início do seu ministério, após um jejum de 40 dias, que simbolicamente faz referência aos 40 anos de Israel no deserto, Yeshua recorre a Ekev para vencer a tentação de Hassatã. Quando tentado a transformar pedras em pães, ele cita Ekev e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Yeshua aqui está fazendo algo muito interessante, porque ele tinha poder para transformar pedras em pães. Nós sabemos disso. Ele fez tantos milagres, até mais difíceis do que isso. Mas ele se recusa a fazer isso, e ali ele está nos ensinando. Ele recusa-se a usar o seu poder para satisfazer uma necessidade física imediata, fora do tempo e da vontade do Pai.
Ou seja, naquele momento era o momento do jejum, né? Era o momento da preparação para o seu ministério, não era o momento de regalar-se. Então não era o momento de fazer milagre para obter pão. Ele entendia muito bem isso e deixou isso bem claro para Rassatã. Portanto, Yeshua está nos ensinando que a obediência à instrução divina é superior a qualquer outra coisa, e que mesmo diante das dificuldades da vida, o Eterno cuidará de nós. Mesmo quando parece difícil demais as coisas, o Eterno sempre vai cuidar de nós. Irmãos, eu vou muito à África, né? Então eu vejo muitas situações que às vezes é de partir o coração, sabe, de pobreza, enfim, de fome mesmo. Mas sempre que eu estou na África, eu participo lá de um grupo de servos do Senhor, e eu noto a diferença. Não é que eles vivam com regalias, não, mas sempre a provisão chega em algum momento. Sempre chega. Por exemplo, tinha uma situação lá de muita criança, né, na congregação, vamos dizer aí umas 80 crianças na congregação, e quase sem roupas rasgadas, alguns sem chinelo, sabe? E eu pensando, meu Pai do céu, e agora? Eu não posso comprar para todo mundo. Se eu comprar para um, e o outro? Vai ficar aí, né? E foi um dilema, assim, um tempo, até que alguém do Brasil, olha só, alguém do Brasil, sabendo que eu ia para lá, me procurou e fez um donativo de R$7.000. Irmãos, aqueles R$7.000 deu para comprar chinelo para todo mundo, deu para comprar um par de roupinha para cada um deles, deu para os adultos também. E no dia da distribuição na igreja foi uma bênção, uma grande alegria. Então o Eterno provê, o Eterno cuida, o Eterno toca nas pessoas certas no momento certo. A mesma coisa é alimentos, eles vivem com subsistência, né, com agricultura de subsistência, na verdade. Cada família no interior normalmente ganha do governo um hectare de terra para plantar para comer, né? E eles plantam e tal, como eles não têm assim tecnologia, né, para saber exatamente o tempo certo de plantar, não tem às vezes o conhecimento para saber o momento certo de jogar a semente e tudo, muitas vezes não dá nada, sabe? Às vezes planta fora de hora, aí o sol, em vez de vir chuva, vem sol, muito sol, e a semente morre e não floresce. Acontece muito isso. Mas sempre tem uma ou outra dessas famílias que dá certo. E às vezes o que eles colhem dá para alimentar toda a congregação. Então, você percebe como o Eterno cuida? O Eterno cuida. Portanto, é como Yeshua disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente tem isso em mente, a gente não teme a dificuldade, porque em algum momento o Eterno vai prover. Eu não estou dizendo que o Eterno vai te dar um carro, não estou falando de luxos, nem nada disso, não que carro seja luxo, mas eu estou falando que as necessidades básicas, o Eterno sempre vai prover para os seus. E prover até para quem não é dos seus propriamente, no sentido, né, que ainda não teve o novo nascimento, mas eu vejo lá sempre a mão de Deus de alguma maneira atuando, sabe? Então, é bem verdade o que Yeshua disse aqui. Mas Yeshua também faz uma outra comparação com o que está aqui em Ekev. Outra conexão muito interessante entre Ekev e Yeshua é o paralelo entre o maná dado no deserto e o próprio Yeshua que desceu do céu. No Evangelho de João, Yeshua conecta o maná mencionado em Deuteronômio 8 com a sua própria missão e pessoa. Ele disse assim, nossos pais comeram o maná no deserto. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome.
Então, olha aqui a aplicação que Yeshua faz aqui de Ekev, né? Ele explica o verdadeiro sentido do pão, né? O pão que caiu no deserto, que era o maná, era um pão perecível, era um pão necessário para aquele momento, mas não tinha poder para dar vida, no sentido de vida eterna, né? Era algo momentâneo. Mas Yeshua não, ele é o verdadeiro pão, porque ele nos dá vida eterna. Por meio dele nós temos vida eterna. E Yeshua também ecoou a mesma pedagogia do deserto em Ekev ao alertar contra a ansiedade e o acúmulo materialista. Em Mateus 6,25, Yeshua disse assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja se não é a mesma pedagogia. Moisés estava explicando no seu discurso, em Ekev, que o povo devia ter em mente que é da palavra que sai da boca de Deus que vem todas as coisas. E Yeshua está fazendo o mesmo aqui. Ele está explicando, olha, não fique ansioso pelo dia de amanhã, pelas coisas que você vai precisar para comer, para se alimentar. Busque o reino em primeiro lugar, porque tudo isso vai ser acrescentado. Então, quando a gente prioriza a vontade de Deus na nossa vida, de fato o Senhor acrescenta de alguma maneira. Isso não quer dizer, não vamos ser ingênuos, achar que tudo vai cair do céu de uma hora para outra, não é assim. Mas o Eterno vai abençoando, vai abrindo as portas, vai tocando nos corações, pessoas mais abastadas vão ajudando, e quando vê as coisas se resolvem. Mas isso quando colocamos o reino em primeiro lugar nas nossas vidas. A vontade de Deus precisa ser o centro da nossa vida. E aí o resto vai fluindo com a bênção do Eterno. Agora eu quero tratar de uma coisa muito interessante, que é a historicidade de Ekev. Será que o relato de Ekev é verdadeiro? Não é só uma história bonita que alguém escreveu e disse que foi Moisés, né? Porque tem isso, sabe? Tem críticos que dizem que a Torá é uma obra posterior, né? Lá do tempo do rei Ezequias, que os escribas de Ezequias escreveram, mas para dar algum peso disseram que foi Moisés. Tem essas teorias, sabe, por aí, e tem muita gente que acredita. Você acredita? Essa semana eu vi até um pastor dizendo que acredita nisso, né? E na academia também existe uma corrente acadêmica chamada alta crítica, que também costuma afirmar isso. Então existem pessoas que acreditam nisso, até pessoas estudadas. Mas, por outro lado, existe também muita gente bem estudada que vê outras evidências do contrário, mostrando que não, que o que está na Torá de fato ocorreu, como está escrito, e nas épocas que é dita ali. E nós vamos ver isso hoje em Ekev. Eu separei 4 relatos de Ekev, onde encontramos provas arqueológicas. E eu estudei isso quando eu estava fazendo a especialização em arqueologia pela Universidade Hebraica. Eu estudei esses assuntos aqui, então eu vou trazer para vocês. E vocês vão ver que a Bíblia, não só Ekev, tá? Isso é só um exemplo, porque eu estou falando de Ekev, o estudo é sobre Ekev, mas na verdade, se você percorrer toda a Bíblia, você vai encontrar uma infinidade de evidências de que o que está ali é verdadeiro. Quer ver um exemplo? Antes de entrar aqui propriamente nesses 4 pontos que eu citei. O Êxodo. Sempre houve muitas dúvidas sobre o Êxodo. Será que aconteceu mesmo? Será que isso não é uma invenção posterior dos israelitas que já estavam em Canaã, que nunca saíram de Canaã? Alguns dizem isso também. Mas vamos analisar as evidências. Quando você estuda todo o deserto, saindo do Egito ali, percorrendo o mesmo trajeto descrito na Torá, até Canaã, você vai encontrar muita cerâmica. Você vai encontrar sítios com muita cerâmica. Quando você
faz o teste de datação nessa cerâmica, você chega a uma data do século 13 antes de Cristo, antes de Yeshua, que é a cronologia mais aceita para o êxodo israelita. Aí alguém pode dizer assim, não, mas essa cerâmica encontrada é só nômades, porque o deserto sempre teve muitos nômades que viajam de um lado para outro, e é natural que às vezes quebra alguma coisa, fica para lá e acabou. Isso em parte é verdade. Realmente, sempre houve nômades que vivem no deserto e que caravanas de vendedores também, nômades que viajam no deserto, e é natural que eles deixem, sim, cerâmica para trás no decorrer dos séculos. Só que tem um detalhe muito importante, que é aí onde entra a pesquisa científica, arqueológica. Muitos desses sítios que batem com as descrições da Torá têm uma quantidade tão imensa de cerâmica que não é uma coisa só de nômades que viajam ocasionalmente por ali. Tem certos sítios que a quantidade é tão grande que só um povo numeroso habitando ali poderia ter deixado para trás tanta cerâmica. E aí você começa a entender, opa, peraí, realmente a Torá fala de centenas de milhares que saíram do Egito e que percorreram todo aquele lugar. Faz sentido que eles tenham deixado uma grande quantidade de cerâmica. Muito mais do que em rotas normais comerciais de nômades. Quando você vai para essas rotas nômades, você vê uma quantidade bem menor de cerâmica. Mas quando você vai para os sítios onde os israelitas acampavam, que a Bíblia diz que eles acampavam, você acha uma quantidade enorme de cerâmica. Aí quando você faz a datação, descobre que é do período em que eles passaram pelo êxodo, aí você não pode chegar a outra conclusão, a não ser de que foi um evento autêntico. Mas quando a gente pesquisa no Egito, a gente não acha nada falando disso. Realmente, até hoje não se achou. Eu fiz também uma especialização em egiptologia, querendo descobrir alguma coisinha e não tem, realmente, assim, específico. Mas isso era muito comum. Naquele tempo, as crônicas, dos reis nunca citariam uma derrota. Isso é uma coisa, esse é um fato atestado. Quando a gente estuda a história, mesmo de períodos posteriores, normalmente nenhum governante manda escrever que o tal dia tal, o rei tal me derrotou. Não tem. Exatamente. A Bíblia é a única que é tão confiável que ela cita em detalhes as derrotas dos próprios reis de Israel. Então, irmãos, o fato de às vezes não ter lá no Egito algum achado, talvez ele tenha, mas hoje não tem, não foi achado, que diga com todas as letras que houve esse êxodo, na verdade há muitas outras evidências provando o que aconteceu. E hoje a gente vai ver 4 aqui sobre Equeve. A arqueologia bíblica tem avançado muito nas últimas décadas, encontrando evidências que cada vez mais confirmam a veracidade dos relatos bíblicos. Só para eu não esquecer, eu voltar um pouquinho. No Egito, a única coisa que há assim, sobre os israelitas, existe sim um artefato encontrado que mostra, primeiro, um povo nômade chegando ao Egito. Eles são chamados os Chazu de Iavé, parece o tetragrama. Então, alguns interpretam que talvez seja a descida de Jacó com sua família. Isso existe. E existe também uma estela, uma pedra, com informações da conquista de um determinado rei egípcio, onde ele menciona que derrotou os israelitas já em Canaã. Então, isso existe. Mas, assim, um detalhamento do êxodo realmente não encontramos ainda. Mas quem sabe tem alguma coisa escondida que vai aparecer. Bem, então continuando, a arqueologia bíblica tem sim encontrado evidências que comprovam os relatos bíblicos, inclusive aqui de Equeve. Em Equeve encontramos 4 relatos que tiveram comprovação arqueológica confirmada com notável precisão. Por exemplo, veja esse relato aqui de Deuteronômio 8, 7, 8, que olha o que está escrito: porque o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra,
Agora veja, terra de trigo e cevada, e de vides, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Está vendo essa imagem aqui que eu coloquei? Aqui não dá muito para ver aqui os detalhes, mas aqui tem inscrições. E essas inscrições é porque isso aqui é um calendário agrícola antigo de Canaã, e a datação desse calendário cai justamente para o tempo dos israelitas, onde os israelitas estavam para adentrar Canaã. É chamado calendário de Gezer. Foi encontrado em 1908 em Tel Gezer e datado do século X a.C. Veja ali, fazia, digamos, pouco tempo que os israelitas tinham adentrado ali, se considerar que eles provavelmente adentraram Canaã por volta do ano 1200, 1100 e pouco. Então, por volta do século X, eles encontraram isso em 1908, mas ele data do século X a.C. Consiste em uma placa de calcário gravada em paleohebraico fenício, ou seja, é o hebraico, mas não é esse hebraico moderno, é mais antigo, né? Então é chamado paleohebraico, que detalha as estações de cultivo e colheita do Levante. O Levante é aquela área que a gente chama de Canaã, e hoje Israel. O registro epigrafado em Gezer coincide precisamente com o ciclo agrícola das 7 espécies citadas na porção bíblica. Lá fala da cevada, do trigo, da vindima, dos figos, das azeitonas, frutas. O que também é confirmado por análises paleobotânicas de sementes carbonizadas em sítios como Meguido e Lachish. Ou seja, esse achado comprova que quando Moisés está para adentrar, né, aliás, está ali, ele não vai entrar, mas ele está com o povo que vai adentrar Canaã, e quando ele cita, né, aquelas 7 espécies, olha, essa terra é maravilhosa, tem abundância de trigo, cevada, e vai citando e cita as 7, realmente se comprovou que isso era verdade. Moisés não estava ali tentando enganar o povo, sabe, dizendo, olha, só citando coisas boas para que o povo tivesse coragem de lutar e conquistar. Não, ele estava falando de algo real e que hoje sabemos que é real. Essa é a primeira comprovação da historicidade de Ekev. Agora, uma segunda comprovação é muito interessante, tem a ver com minério de ferro e minério e cobre em Israel. Uma das passagens, né, centrais de Deuteronômio 8 descreve as características geológicas e naturais da terra prometida. Lá em Deuteronômio 8, 7 e 9b diz assim, ó, porque o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Essa é uma declaração muito interessante, por quê? Você conhece hoje alguma mina de cobre ou de ferro em Israel? Israel não tem minas. Não é viável, tem um pouquinho, mas não é inviável economicamente, então nenhuma empresa se interessa em explorar. Mas aqui fala que sim, naquele tempo. Os críticos disseram que a Torá estava errada, pois não tinha quantidade expressiva de minério de ferro e de cobre na Judéia que justificasse essa afirmação da Torá. Porque alguns imaginavam, se tinha tanto cobre assim, ferro, por que não vemos isso mais hoje? Muitos diziam que isso é ilusão lá, Moisés deve ter colocado isso só para enganar o povo ir lá e lutar e tal. Olha que interessante. Até que em 1930, o arqueólogo americano Nelson Glueck realizou os primeiros levantamentos sistemáticos no Vale do Arabá, lá em Israel, identificando uma extensa rede de minas e fundições de cobre. Isso ficou tão claro e evidente que ele apelidou toda aquela região de as Minas do Rei Salomão, porque os testes de datação realmente mostram que elas foram exploradas principalmente ali na época do reinado do Rei Salomão. Ficou comprovado que a escala industrial da mineração de cobre e fundição de escória atingiu seu ápice entre o final do século XI e o século X a.C., ou seja, durante o reinado do rei Salomão. Então veja, de novo, um achado arqueológico comprovando um relato da Torá, no caso aqui de Ekev, mostrando que realmente a terra já foi rica em cobre e ferro.
Agora nós vamos falar de outra, da terceira, né, descoberta arqueológica que também confirma a Ekev, que são os métodos de irrigação. Lá em Deuteronômio 11, versículos 10 a 11, está escrito assim: porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, onde semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como uma horta de hortaliças. Mas a terra, e aí está falando de Canaã, bebe a água das chuvas do céu. Deuteronômio 11, 10 e 11. Então, olha aqui essa imagem. Aqui representa a irrigação no Egito. Essa imagem aqui, ela foi feita baseado numa pintura encontrada numa tumba egípcia de mais ou menos 1400 antes de Cristo. Devido à abundância das cheias do rio Nilo, a irrigação para eles era muito simples, porque ficava tudo muito alagado. Então, eles tinham córregos, né, que conectavam ao rio, que eles abriam com o pé, sabe? Eles faziam aqueles sulcos, né, para a água passar, tampavam em certos lugares, quando precisava irrigar, passava o pé ali, ó, e a água ia, irrigava as hortaliças. Mas Moisés está dizendo que em Canaã não. Em Canaã não é tão simples assim. Mas eles dependeriam das chuvas do céu. E aqui você vê nessa outra imagem aqui. Áreas mais montanhosas, aqui já é Canaã, né? Representando Canaã. E precisa de chuvas, ó, tem aqui as nuvens chovendo aqui, tá vendo? Já precisa de chuvas dos céus. Mas o Eterno garante que daria essas chuvas no tempo certo. Quando a Bíblia fala lá, né, da chuva serôdia, está falando disso, do Eterno abençoando com chuvas para que houvesse agricultura lá. As pinturas murais e relevos do novo Império Egípcio, como as encontradas na tumba de Nacti e em Tebas, do século XIV a.C., confirma isso, como eu citei há pouco. As imagens documentam o uso da picota, o chadufe, e o trabalho manual e pedestre de abrir e fechar pequenos canais de barro, ou seja, regar com o pé, como Moisés disse ali, para direcionar as águas do Nilo até as hortas. O texto de Deuteronômio estabelece um contraste preciso entre esse ecossistema egípcio de irrigação forçada e a agricultura do Levante, que dependia da captação de águas pluviais, terraceamento e cisternas nas montanhas de Judá e Samaria. O que é relevante nisso aqui? É a confirmação do relato bíblico, porque Moisés está falando de uma coisa que ele só poderia falar se ele tivesse visto. Quem escreveu isso aqui não é alguém que estava 1000 anos depois em algum lugar, como alguns críticos dizem. É alguém que realmente estava no Egito, que conhecia como era a irrigação e que agora estava instruindo o povo de que em Canaã seria diferente, mas que ainda assim o Eterno iria prover a chuva para que houvesse comida. E o quarto ponto, que também foi confirmado pela arqueologia, que comprova a Ekev, tem a ver com a destruição ritual dos ídolos. No Deuteronômio 9, 21, quando Moisés fala do ídolo, do bezerro de ouro, né? Ele diz lá: e tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei no fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Então, Moisés está aqui descrevendo como é que ele destruiu aquele bezerro de ouro, certo? Só que a arqueologia encontrou relatos que mostram que realmente era esse o costume de se fazer. Quando alguém queria destruir um ídolo de outro, ou por não acreditar, ou alguma coisa assim, normalmente era isso aqui que se fazia. E esse achado aqui, ó, tem justamente essa descrição de como fazer isso com ídolos. Opa, avancei muito, deixa eu voltar aqui um pouco. A literatura cuneiforme alfabética dos textos ugaríticos, tá? Cuneiforme é aquelas tabuinhas de argila, né? Que se escrevia com letras, com umas pequenas cunhas de madeira, aí por isso que chama cuneiforme.
Então, na literatura cuneiforme alfabética dos textos ugaríticos descobertos na Síria, datados do século 13 antes de Cristo, como o ciclo de Baal, que está aí nessa tabuinha encontrada. Peraí que está falhando aqui. Vamos chegar. Aí. A sequência narrativa descrita por Moisés para aniquilar o bezerro de ouro, que é queimar, moer, até virar pó e espalhar na água, segue exatamente a fórmula ritualística e a linguagem poética do Levante da Idade do Bronze, para a aniquilação completa de uma divindade ou imagem de culto, como demonstrado na passagem ugarítica em que a deusa Anat destrói o deus Mote. Ou seja, Moisés está citando algo que ele fez que era conhecido e era importante ele fazer daquela forma para que o povo entendesse, principalmente aquele povo idólatra, né, os principais cabeças que levaram Arão a construir aquele bezerro. Era importante que a destruição fosse dessa forma para que eles realmente entendessem que aquele ídolo não valia nada e estava sendo destruído. É basicamente isso. E esse achado comprova isso. Porém, quais são as implicações dessas 4 descobertas arqueológicas em Equeve que nós estamos considerando? Esses achados arqueológicos comprovam que o relato bíblico em Equeve é verdadeiro e não se baseia em lendas e fábulas antigas, como alguns críticos às vezes querem dizer. A verificação material dos relatos mediante a arqueologia reforça a confiabilidade do texto e demonstra que nossa fé está alicerçada em fatos históricos e contextos reais, de coisas que realmente aconteceram, que não é invenção, nem é uma historinha, né, posterior, como às vezes alguns críticos querem dizer. Agora, saindo dessa linha arqueológica, vamos passar para uma linha teológica, digamos assim, onde nós vamos considerar um pouco aqui sobre um ensinamento muito interessante que a gente observa até mesmo nos escritos dos sábios de Israel, que é sobre o ocultamento de Moisés e o Messias. Isso que a gente vai ver agora. No capítulo 9, versículo 11 e 12 de Equeve, Moisés relembra o povo sobre o seu ocultamento de 40 dias no cume do Sinai, que resultou no pecado do bezerro de ouro. Ou seja, quando Moisés sobe ao cume do monte, né, para obter as tábuas da lei, e ele fica ausente, o povo que está lá embaixo não está vendo o que está acontecendo, não teve discernimento e nem paciência para esperar, eles pensam que Moisés morreu, né? E então eles fazem o bezerro. Os sábios e cabalistas de Israel há muito ensinam que Moisés é o protótipo do Redentor, cuja trajetória e atributos refletem e fundamentam a missão do Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias filho de José, e sua fase de ocultamento. Por exemplo, um dos que aborda esse tema é o Arizal, né? O Arizal talvez o mais importante rabino cabalista dos tempos mais antigos, né, de Israel. Então, no livro do Rabi Hillel Rivlin, que está comentando os ensinos de Arizal, que é o livro Kol HaTorah, capítulo 2, citação 115, ele fala assim, ó: o Mashiach ben Yosef opera sob o princípio do ocultamento. Assim como Moisés esteve oculto no monte e o povo pensou que ele havia perecido, o que causou a queda no pecado do bezerro, assim é o atributo do Mashiach ben Yosef. Ele está presente no processo de restauração, mas permanece oculto da consciência geral até que chegue o momento da revelação. Então vamos entender aqui o conceito. Talvez alguns não estudaram ainda sobre isso, então requer uma palavrinha para a gente entender. Os cabalistas falam que o Mashiach, existe o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. Alguns dizem que são duas missões do mesmo Mashiach e outros dizem que são Mashiachs diferentes. Mas vamos ficar com a opinião de que é o mesmo Mashiach, só que com funções diferentes em épocas diferentes. Então, nesta visão, o Mashiach teria um período que ele se revelaria, mas se ocultaria depois, como Moshe.
Moshe se apresenta ao povo, ou seja, ele se revela como enviado de Deus para libertar o povo do Egito, mas depois ele se oculta num monte por um tempo. Mas como o povo não sabia que tempo era esse, acabou se desviando, indo para a idolatria. Então, os cabalistas dizem, alguns cabalistas dizem que então isso é o mesmo papel que o Mashiach ben Yosef faria. Ou seja, ele se revelaria a Israel, mas em algum momento ele iria se ocultar. E isso tem tudo a ver com o que Yeshua fez. Não foi exatamente isso que Yeshua fez? Ele vem, ele se revela ao povo, ele começa a ensinar, mas depois ele morre, ressuscita e se oculta, até o tempo certo de se revelar novamente a Israel. Então veja como tem a ver o que aconteceu com Moshe, descrito aqui em Ekev, ou relembrado aqui em Ekev, né? E o papel do Mashiach, Yeshua. E com um apoio indireto, claro, até mesmo dos sábios de Israel. É claro que eles não estão aplicando isso a Yeshua, não estou dizendo isso. Estou dizendo que existem conceitos cabalistas que se aplicam a Yeshua para quem já teve a visão, para quem já foi tirado as vendas dos olhos. Você consegue enxergar Yeshua ali, como nesse caso aqui. E então ele virá como Mashiach bem da vida agora, para se revelar. Aí sim, ele vem para reger as nações, né? Com vara de ferro, como diz o Salmo. Quer dizer que não vai ser tão simples, né? Ele vem realmente para governar, para ditar as coisas, não é mais como ele veio como Ben Yosef. E agora vamos falar um pouquinho nos minutos que nos restam. Brevemente eu quero falar sobre aquela circuncisão que eu mencionei no início. Existe esta circuncisão que é para todos, que é a circuncisão do coração. Em Deuteronômio 10, Moisés vai além dos ritos formais e apresenta o verdadeiro objetivo da ética da aliança. E isso é muito interessante, porque muita gente vai para a Torá e acha que é só regras, leis, né? Rituais, etc, etc e tal. Mas tudo aquilo era uma pedagogia de Deus. Tudo aquilo era para ensinar que o objetivo principal é a mudança interna. É ter a lei inscrita no coração, de fato. E isso, em Deuteronômio 10, 16 e 18 a 19, Moisés diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestuário. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então notem a orientação de Moisés: circuncidem o prepúcio do coração. É isso que é importante. De nada adianta alguém ter uma marca física se isso não representa uma transformação interna. E é isso que muita gente não entende, que muita gente não compreende quando vai só para questões de leis e rituais. Não entende que isso é para te levar ou para nos levar a uma transformação completa do ser, uma transformação interior. Quando a Bíblia diz assim, olha, aquele que matar, né, morrerá, por exemplo, o que o Eterno quer nos ensinar não é que você precisa agora estar matando realmente, aplicando a pena de morte. Não é isso. O que o Eterno quer é que você, é o antes, sabe? É que você nem chegue ao ponto de matar alguém. Você tem que ter essa transformação antes para não chegar a esse ponto. Então é uma mudança interna do coração que precisa acontecer. Isso é a circuncisão. Ou seja, a gente precisa ter essa transformação interna, um coração realmente transformado. O conceito de circuncisão do coração antecipa a pregação dos profetas e os escritos apostólicos, estabelecendo que a marca externa deve corresponder a uma mudança de postura interior. Ou seja, de nada adianta, né, uma pessoa ter uma aparência externa de um discípulo, mas não ter de fato uma vida transformada. Por exemplo, em alguns lugares, para não ficar só aqui
no nosso convívio, no nosso modo de ver as coisas, mas vamos supor, em alguns lugares que eu já vi, às vezes as pessoas acham que ser um discípulo, ser um servo, né, um seguidor de Jesus, de Yeshua, é ter às vezes roupa até aqui, é ter um roupão até o pé, né? É não usar um brinco, porque dizem que é pecado e tal. Mas muitas vezes essas coisas externas não refletem um viver também transformado. Às vezes a pessoa externamente é tudo isso, e às vezes quando você olha para a vida da pessoa, não há um testemunho de mudança, não há uma transformação real. Então a circuncisão do coração é algo que realmente é interno, a gente muda primeiro internamente. O resto, o exterior, é um detalhe que vem a reboque. Quando você muda mesmo internamente, quando você é realmente mudado e transformado, quando a lei do eterno está mesmo dentro do coração, o nosso exterior vai mudando quase que automaticamente, porque algumas coisas que a gente achava certas, a gente já começa a ver que não é bom, ou que talvez não louve o eterno. A gente começa a fazer mudanças na nossa vida. Mas é por quê? Porque primeiro teve o coração circuncidado, transformado. Então a Escritura está nos ensinando isso, a ter essa transformação interna. E é interessante o que Moisés começa dizendo, circuncidar. Olha só, ele está dizendo aqui que a gente precisa tomar uma atitude para ter essa mudança interna, entende? É algo que está na nossa mão. A gente precisa realmente se derramar para o eterno para que haja essa mudança, essa transformação. Mas se a gente não fizer, não der esse passo, não vai acontecer. Mas espero que todos nós já tenhamos sido circuncidados, né, nos nossos corações. É como disse Paulo em Romanos 2:29, ele diz, olha, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra. Ou seja, do que adiantaria eu usar quipá, talvez, né, um tzitzit bonito, aparente, por todo lugar que eu vou, mas se a minha vida não for um reflexo realmente de mudança, de transformação. Então a gente não pode inverter as coisas. Essas outras coisas são importantes, mas elas não é o principal. O principal é a nossa mudança interna. É isso que as pessoas têm que olhar para nós e ver Yeshua. As pessoas precisam olhar para nós e ver, não, essa pessoa realmente é diferente. É uma pessoa que realmente ama a Escritura, é uma pessoa que, né, realmente está vivendo a verdade. É claro que somos imperfeitos e ainda cometemos falhas, mas sempre que erramos precisamos corrigir o erro, seguir novamente, não ficar prostrado, né, no erro. Isso é evidência de coração transformado. Um coração transformado vai nos fazer agir, a gente não vai conseguir ficar parado e guardar só para nós. E aí eu já estou quase concluindo, tá? Só mais uns minutinhos. Ter um coração circuncidado envolve ter uma nova mentalidade, alinhada com os valores da Torá, exemplificada, por exemplo, em um estilo de vida que leva em conta as necessidades dos pobres e necessitados, por exemplo. Porque, como a gente leu há pouco, né? O Eterno faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Então, se a gente tem um coração transformado, a gente precisa cuidar dos necessitados em nosso meio, como a Torá nos ensina. A vida de fé exige a tradução de valores espirituais em responsabilidade social. Diante do preconceito e da exclusão, a ordem bíblica de acolher o vulnerável e o estrangeiro convoca a prática da compaixão, do respeito à dignidade humana e da promoção da justiça em todas as esferas sociais. Vocês viram o que aconteceu recentemente com um estrangeiro aqui em Curitiba? É claro que ainda está se investigando, mas a primeira informação que chegou é que foi um caso de xenofobia. Obrigado pela palavra. Xenofobia, ele foi espancado, está na UTI, quase morre. Tá? Teve traumatismo craniano e tudo. Porque um grupo que não concorda com o venezuelano daqui na nossa região achou que devia fazer isso. Olha quão contrário isso é ao que está na Torá. A Torá diz para acolher o estrangeiro. Sabe, o estrangeiro, quando ele vem, já é muito difícil largar o seu país, largar, às vezes, parentes, familiares, para tentar uma vida melhor em outro lugar. Então, nós temos que abraçar essas pessoas, ajudar. Isso é ter um coração circuncidado e viver segundo a Torá.
Isso é o que devemos fazer. Como diz Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Portanto, precisamos agir e cumprir o que diz a Torá. Finalizando, nós temos então, nesta paraxá, muitas exortações à obediência. É interessante que Ekev tanto começa falando de bênçãos para quem obedece, como termina falando de bênçãos para quem obedece. Conforme está ali, eu não vou ler todo esse texto, mas está em Deuteronômio 11, do 13 ao 17, falando disso. A gente obedecer diligentemente o Eterno, Ele vai nos abençoar em tudo. E aí nessa imagem, fala justamente de vários momentos em que podemos praticar, né? Primeiro, é aqui, é orando e meditando na Torá, nas Escrituras, né, de uma maneira geral, Brit Hadashah também. Isso vai nos fazer agir, cuidar dos necessitados, às vezes dos idosos, né? Enfim, perdoar os outros que às vezes pecam contra nós, fazer de tzedakah e etc, etc. Isso obviamente, é só alguns exemplos de evidência de um coração circuncidado, realmente, transformado. Um coração que não fica só, né, no exterior, mas que realmente vive a Torá. Conclusão: a Paraxá Ekev articula uma teologia da memória, da dependência de Deus e da responsabilidade ética. Ou seja, ela nos convida a olhar o passado e aprender com os erros, e agora viver em novidade de vida, aplicando a Torá. Ao conectar o maná do deserto com a instrução de que não só de pão viverá o homem, a Paraxá antecipa o ensino central de Yeshua sobre a primazia do reino de Deus e a busca pela nutrição espiritual. A confirmação arqueológica sobre os diversos pontos que vimos valida a historicidade do relato bíblico em Ekev, mostrando que nossa fé é baseada em fatos, em coisas reais que aconteceram. A exortação à circuncisão do coração desafia a comunidade contemporânea a viver uma fé autêntica, demonstrada na obediência, no amor e no cuidado prático com o próximo. Chegamos ao fim, então. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Obrigado por esses momentos e que o Eterno abençoe todos nós. Agora eu vou passar para o Rosh para fazer a bênção sacerdotal e estaremos dispensados.